O livro não foi o que eu esperei. Eu nunca tinha ouvido falar sobre Don Quixote de la Mancha, ou na maneira portuguesa de falar, Don Quixote de la Mancha, a não ser o nome dele e o de Sancho Panza. Eu esperava que fosse algo sério, denso, trágico, com algum humor, porém não é bem assim. Don Quixote é uma crítica, uma comédia satírica sobre os livros de cavalarias regentes na época do autor. O livro não fez meu gosto, mas ele é bom. Eu gostei muito das subtramas do primeiro livro, que são sérias e densas. A minha preferida foi a de Cardenio e Lucinda, e depois a do Cativo e Amor a Zoraida. Se ele fizesse um livro só com essas histórias, ou desse jeito, eu tenho certeza de que iria ser um dos meus favoritos. Já as tramas de Don Quixote e seu fiel escudeiro são comédias. Eu nunca ri tanto lendo um livro. A parte mais engraçada foi a da venda no primeiro livro, onde todos começam a se bater no escuro. Eu passei mal de tanto rir nessa parte. Eu nunca pensei que um livro pudesse me fazer rir assim. Sensacional. O autor comete muitas falhas no roteiro. Tem coisas que ele deixa sem resposta. No segundo livro, ele até brinca com isso, quando os personagens falam que o autor do livro sobre Don Quixote deixou furos na história, ou seja, Miguel de Cervantes fala de si mesmo ali. Contudo, ele só soluciona dois problemas do primeiro livro, algo que ele não respondeu e um erro cometido, mas contém muitos outros erros, furos e muitas coisas ficaram sem ser reveladas. O tradutor comenta sobre isso nas notas. Uma das coisas, por exemplo, é o nome da mulher de Sancho Panza, que ora é Juana Gutierrez, Maria Gutierrez, Juana Panza, Teresa Cascalho, Teresa Panza. O segundo livro é mais centrado e coeso que o primeiro. No primeiro, Don Quixote sai sem um destino, sem um objetivo final, caçando aventuras e como um louco, um esquizofrênico, batendo em quem vê pela frente, achando que é um demônio, um ladrão, uma bruxa ou o que for, etc. No segundo, ele tem um objetivo principal, e que é o objetivo final do livro, ou seja, participar do torneio dos Anéis de Saragoça, posteriormente mudado para Barcelona, pois uma continuação falsa de Don Quixote mostrava em Saragoça e Cervantes decidiu mudar o destino do protagonista. E tudo caminha para esse objetivo, a ser alcançado desde o começo, e aventuras ocorrem nesse intervalo, ou seja, a história é ele buscando esse objetivo, mas coisas acontecem enquanto ele não alcança-o. Don Quixote já não ataca qualquer um aleatoriamente, nem apanha toda hora, nem sofre das tremendas alucinações ou desvaneios como no livro anterior. Neste, ele está mais são, por assim dizer. No primeiro livro, há muitas subtramas, e já nesse segundo, não. O segundo livro é focado inteiramente em Don Quixote. O autor fala disso no começo, que criticaram este fato no primeiro livro, então no segundo, ele só falaria de Don Quixote e esqueceria histórias secundárias. Isso deixa a história mais fluida e centrada, mas confesso que eu gostei das subtramas do primeiro livro, até mais que a trama principal em si. Porém, não tê-las aqui é importante para focar em Don Quixote e tê-lo em mente, sem rodeios ou outras histórias que façam você esquecê-lo ou se apegar a outros personagens e contos. Como é o final, você precisa estar apegado inteiramente à joia da cavalaria andante, o Cavaleiro do Leão. Dividir a aventura com vários personagens, várias histórias diferentes, enquanto deve se apegar a um só, ainda mais quando essas são melhores que a dele. E Don Quixote está repleto de histórias de mouros, tanto no primeiro quanto no segundo livro. Deve ter até mais histórias de mouros que de espanhóis. Não sei qual é a tara de Cervantes com mouros. O próprio historiador e autor fictício da história é um árabe muçulmano, Cid Hamet Benengeli. Para mim, o primeiro volume foi o melhor. Teve as melhores histórias e me fez sem mais. Contudo, odiei o fato da insanidade desregrada de Don Quixote. Se o primeiro volume fosse coeso, centrado, aprofundado, dedicado quanto o segundo, ele seria perfeito. O autor, no segundo livro, já dá spoiler do final logo na introdução. Eu irei falar sobre ele agora, então se não quiser ouvir spoiler, pule para os minutos que estão aparecendo na tela agora. A morte de Don Quixote no final não foi emocionante, não foi algo marcante. O final não teve aquele impacto de fazer você ficar pensando naquilo por horas e querer ler novamente o livro. Não, muito ao contrário. O final foi bem simplório e direto, mas como a intenção do autor era fazer uma sátira crítica e de comédia, não um épico, eu o entendo. Ele só quis fazer a crítica dele e pronto. Ele só queria fazer uma obra para entreter, educar e alegrar as pessoas. Apesar disso, eu me recuso a acreditar que alguém que escreveu uma história por tanto tempo e tão grande não iria se apegar aos personagens. Mas o livro em si não é impactante, não é algo que te marca.
No primeiro livro, algumas ilustrações estão fora de ordem, algumas depois que o evento aconteceu, outras antes do evento acontecer. E no primeiro livro, tem também ilustrações repetidas no começo, onde sequer esses eventos ocorreram. Não sei por que eles introduziram essas ilustrações ali. As notas estão no final da página e são muito esclarecedoras. Em verdade, existem algumas que são comentários pessoais do tradutor que não deveriam nem ter, e outras que se repetem, basicamente. Essa versão da Nova Fronteira é completa e tenho pra mim que é a melhor de todas até agora. Ela tem alguns erros e as imagens do livreto deveriam estar no livro e as do livro deveriam estar no livreto. Ou seja, ambos, tanto o livro quanto o livreto, deveriam ter todas as imagens, mas ao invés disso, eles selecionaram algumas para um e outras para outro. Isso impediu de ser uma versão excelente. Não havia necessidade disto. Não sei por que eles fizeram isso, na verdade. A capa é linda e não tem como deixar de ser, pois utilizaram as ilustrações de Gustave Doré. E algo que não gostei, a introdução. A introdução vai da página 13 até a 55, basicamente, porque ainda tem algumas páginas falando sobre Gustave Doré. E o livro só começa realmente na página 87. Eu passei a noite lendo e não havia chegado na história. E eu não estava nem na metade da introdução. Eu pulei, não aguentei. O introdutor parece ter se dedicado a passar quantas informações pudesse. Ele parece ser realmente fascinado pela obra e pelo autor, mas uma introdução enorme assim é realmente um pecado. E a tradução é direto do original em espanhol. O livro não foi o que eu esperei, como eu já disse. Então, antes de você comprar, você precisa saber disso. O livro é uma crítica aos livros de cavalaria e é uma comédia satírica, uma comédia esculachada. O livro é enorme. Fazendo uma comparação, ele seria uma série, não um filme. É algo que você vai demorar de ler, uma jornada, para melhor dizer. E você precisa saber se estará disposto a embarcar nessa jornada. Eu penso que um livro de comédia deve ser pequeno, pois quando é grande, exaustivo e até mesmo chato. Por ser um livro muito grande, você irá demorar um pouco para ler. Se você se dedicar, você pode ler em uma semana, quem sabe. Mas caso queira ler aos poucos, como eu fiz, você pode se encontrar em um dia triste, ou sem motivação para ler, ou cansado, ou doente, ou o que seja, como aconteceu comigo ao longo deste percurso. Como eu falei, é uma jornada. Outra coisa que precisa ser levado em conta é o preço do livro também. Ele é um livro caro. Por fim, eu digo que ele particularmente não fez meu gosto, mas de fato é um livro bom, só você poderá saber se ele irá te agradar. E por ser um clássico, acho que vale a pena a leitura. E como diz o introdutor, não acho nele coisa indigna de cristão zelo, nem dissonante da decência devida ao bom exemplo e virtudes morais. Antes, muita erudição e aproveitamento, tanto na continência de seu bem seguido assunto, para extinguir os vãos e mentirosos livros de cavalarias, cujo contágio se havia espalhado mais do que era justo, como na lisura da linguagem castelhana, não adulterada com enfadonha e estudada afetação. Vício, com razão aborrecido dos homens sensatos, e na correção de vícios que geralmente toca, ocasionado de seus agudos discursos, guarda com tanta cordura as leis de repreensão cristã, que aquele que for tocado da enfermidade que ele pretende curar, no doce e saboroso de seus medicamentos terá bebido, quando menos o imagine, sem estouvo nem asco algum, o proveitoso da detestação de seu vício, como que se achará que é o mais difícil de conseguir-se, cheio de gosto e repreendido.